Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 35 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto de Santos, Litoral de São Paulo, para todo o planeta, via Rádio Estádio Santos, Facebook, o YouTube, o nosso canal Ponto a Ponto Oficial, e você já sabe, você pode e deve baixar o nosso aplicativo, na verdade são dois, né? Você pode ir na sua loja predileta de aplicativos, o Google Play ou Play Store, e baixar aí o aplicativo e nos levar aí durante todo o dia, para onde você quiser, a hora que você quiser, com música, informação, prestação de serviços, e muitas entrevistas também. Rádio Estádio Santos, estamos aí no 7º mês e agradecendo demais o carinho da atenção, audiência e a maciça audiência que vai crescendo. Isso nos deixa muito envaidecidos, mas nos aumenta a responsabilidade também, né? Bom dia para você, esperamos ter uma terça-feira mais tranquila, né? Até porque a noite e madrugada na cidade de Santos não foi fácil, né? Um incêndio deixa rastro de destruição no litoral e pelo menos 100 moradias foram destruídas. Significa que 100 famílias estão, nesse momento, sem local para ficar. Prefeitura de Santos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil atuaram bastante. Mandar um abraço ao Coronel Daniel Onias, né? Estaria conosco essa semana. Me parece até, Virgínia, bom dia, que o Coronel Onias, sempre antenado, já previa aí, né? Ele nos mandou o aviso de ciclone extratropical, possível chuvas, ventanias, mas incêndio é uma coisa que a gente nunca quer que aconteça na zona oeste de Santos. E eu até, vou ser muito sincero, desconheci aqui caminho, né? São José, e tem cenas aqui muito fortes de incêndio. E realmente por volta das 22 horas e 30 minutos nós tivemos o início. E durante toda a madrugada, mais de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na região, naquele bairro ali, onde a gente sabe, ontem foi um calor muito forte, o uso aí de, infelizmente, algumas ligações não estão muito bem feitas, né, por conta de uso do calor, há suspeita também de gás, vazamento de gás. Isso, ao longo dos próximos dias, nós teremos ciência aí por conta do Corpo de Bombeiros, que informou que durante 4 horas, inclusive, após o início do incêndio, as chamas prosseguiam, o que nos dá muita preocupação. Deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados que estão por aqui. Hoje, terça-feira, 5 de setembro, dia da Amazônia, né? A gente fala em preservação, temos que falar muito da Amazônia e do que ela é benéfica para todos nós e para todo o planeta. Pegar o bom dia aqui do sempre competente editor, jornalista, em breve mais um apresentador, Marco Santana. Marco, é ruim acordar com essa informação, né? Se bem que nós fomos dormir já com essa informação e nos causa sempre uma tristeza muito grande, uma preocupação em conta dessas áreas que são ocupadas de forma até irregular, de fácil combustão, são comunidades feitas ali à base de madeira e as pessoas perdem tudo. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia que nos acompanha ao vivo aqui na Rádio Star News. Realmente parece que é uma tragédia mais do que anunciada, né? Um problema recorrente, mas primeiramente a gente tem que deixar muito claro que as pessoas que estão lá não estão porque querem, porque por falta de uma opção melhor. Exato. E é aquela ocupação que o IBGE chama de ocupação subnormal, né? As tradicionais favelas sobre palafitas. Exato. É uma dívida histórica que a cidade de Santos tem para pagar. É uma ocupação que se iniciou na década de 60, portanto, durante várias gestões municipais, esse problema ainda não foi resolvido. E o momento agora é de solidariedade, de atender essas famílias que foram atingidas. Provavelmente, não sou nenhum grande especialista, mas provavelmente deve ter sido uma sobrecarga elétrica, né, que as ligações elétricas eles são clandestinas, e por conta até do calor que fez ontem, as pessoas tentaram se proteger do calor, né, em busca do conforto da melhor maneira possível, e possivelmente deve ter acontecido alguma sobrecarga elétrica aí, e acabou acontecendo esse incêndio. O material que eles utilizam para as suas habitações são altamente combustíveis, e as pessoas moram muito aglomeradas, muito próximas umas das outras, né? Exato. Então isso acaba potencializando ainda mais as consequências desse problema. Então a gente espera, agradecer sempre a participação muito ágil e efetiva do Corpo de Bombeiros. Sim. E também esperar
que o poder público municipal e a comunidade, de modo geral, acuda essas pessoas que, nesse momento, precisam de muita atenção. É isso aí. Eu saudar aqui também a presença conosco, sempre nos dá muito orgulho da presença aqui do doutor Emílio Puime, advogado, e eu observava, há tempos atrás, falas, doutor Emílio, bom dia, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, dizendo a importância do que o Marco disse, né, da preservação de várias áreas, que os governos estaduais, federais e municipais, né, pudessem observar. Como muito bem disse o Marco, não é porque querem, é por falta de opção. E é a opção cada vez mais restrita. Se bem que nós vamos fazer um programa mais à frente, mas nós já tratamos disso aqui, recentemente o governo federal anunciou um PAC, né, que é um plano de retomada de obras, né, e infraestrutura em todo o país, e muito se focou aqui na região, no túnel Santos-Guarujá. Eu falei, eu não vou morar no túnel, não vou passear no túnel, não vou ficar o dia inteiro no túnel. Então, é importante? Precisamos, mas nós temos várias prioridades além do túnel. E aí eu fui dar uma pesquisada, é uma obrigação de todos nós, aquele que quer informação, e eu descobri que, na verdade, são 57 obras, né, que foram colocadas na Baixada Santista no PAC. Claro, lá está o túnel, lá está o aeroporto de Guarujá, mas tem muitas obras de conjuntos habitacionais, praticamente em todos os municípios. O que menos vai ser contemplado, não é surpresa, é Santos, pela falta e escassez de áreas, mas é a importância, né, doutor Emílio, de observar os direitos de cada cidadão. Parece que o brasileiro só percebe dos seus direitos quando a casa cai. Isso mesmo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Marco. Realmente, bom dia aos ouvintes. Realmente só percebe quando as coisas acontecem, quando desastres como esses acontecem, né? A Baixada Santista tem aí, há pouco tempo eu ouvi, se não me engano, até o prefeito falando que Santos tem a maior favela de palafitas do Brasil. Exato. E isso nos envergonha bastante, né? Essas pessoas precisam ter uma moradia digna e, para isso, o município, principalmente, precisa atuar para que seja solucionado, né? Porque também é uma questão de meio ambiente. As pessoas lá onde estão, habitando nas palafitas, no mangue, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas que lá, elas não têm saneamento básico, a energia elétrica, provavelmente, como falou o Marco, deve ter sido um curto-circuito, porque lá eles também fazem os famosos gatos, né, os conhecidos. Então, é isso, precisa resgatar, né, essas pessoas para que elas possam ter moradia digna. Isso é uma coisa, a dignidade humana é o princípio mais importante que nós temos. Sem dúvida. Né? Então, preciso agora sim solidariedade com essas pessoas, não temos nada mais que podemos fazer nessa hora. O pouco que elas têm, doutor Emílio, Marco, Virgínia, os nossos ouvintes, já mandando um abraço para o Antônio Sanches do Guarujá, já dá bom dia, ele diz lamentável as cenas, né? E ele citou, o Antônio, bem lembrado por você em relação a várias outras tragédias que nós já tivemos, e não tão distante dali, aquela tragédia que assolou aí o Brasil inteiro, que foi aquele grande incêndio na famosa Vila Socorro, né, que era a Vila São José, e ele lembra aqui, porque fala aqui Caminho São José, né, e só atualizando os dados, viu, Antônio, do Corpo de Bombeiros, foram 15 viaturas e 43 bombeiros que participaram do combate. Até agora pela manhã, os bombeiros atuavam no rescaldo, né, e a informação da Prefeitura, através da comunicação, que várias áreas da Prefeitura já estão atuando naquela região com os moradores, o Fundo Social de Solidariedade, inclusive já iniciando aí com certeza uma arrecadação, né, de roupas, cobertores, o que a gente puder doar, o que as pessoas puderem fazer, o façam, né, porque nessa hora a solidariedade vem em primeiro lugar. Às 8 horas e 43 minutos, lembrando também que o INMET alerta para perigo potencial de tempestade em todo o litoral de São Paulo nas próximas horas, com ventos que podem chegar a 84 km por hora, fortes chuvas que podem trazer muitos alagamentos. Há um indício até de tempestade, Marco. Isso, quando a gente fala em tempestade, se nós pegarmos as imagens ontem lá do sul do país, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são momentos desesperadores, né, onde você percebe, inclusive, uma casa sendo levada, né, pela enxurrada, e nós tivemos, não faz muito tempo, alguns acontecimentos com fortes chuvas na região do litoral norte, que ceifaram vidas, destruíram propriedades, e mais uma vez a gente fica naquele estado de letargia, né? Eu percebo aí muita gente comentando que o poder público tem que atuar. Claro que a gente sabe que não dá para resolver de uma hora para outra.
Fui pesquisar também, o governo de São Paulo, inclusive, está usando uma metodologia construtiva diferente, não sei se vocês observaram, são prédios de 5 andares que são totalmente montados, vêm as peças, vão ser encaixados, então você monta lá em 30, 40 dias, você monta praticamente um prédio daquele, que é um modelo muito utilizado na China, né? Mas isso é um paliativo, a gente precisa de soluções de urbanização, quando eu falo do PAC, né, Marco, o doutor Emílio, ocupações regularizadas. Quando a gente fala em você colocar um conjunto habitacional, você imagina o seguinte: se eu coloco lá 1.500 pessoas, 2.000 pessoas para morar, eu não posso colocar a sua casa. Eu preciso pensar em infraestrutura, eu preciso colocar rede de água, esgoto, escola, posto de saúde, posto policial, e muitas vezes não vem, né, Marcos? Só Eduardo, você foi preciso na sua observação, e daí a importância da gente aproveitar as áreas já urbanizadas da cidade para a instalação de empreendimentos habitacionais, como, por exemplo, o centro de Santos. A gente sabe muito bem ali que uma boa parte do centro ali existem edifícios que estão literalmente tombados, né? Ou tombando, né? Não do ponto de vista do interesse, não do ponto de vista histórico e arquitetônico, mas do ponto de vista estrutural mesmo, né? Físico. E é fundamental, então, que os próximos projetos habitacionais, eles cogitem instalar essas moradias nas áreas urbanas onde já tem essa infraestrutura, ligação de esgoto, de iluminação, saúde, educação, transporte coletivo, né? Porque o projeto Minha Casa Minha Vida, ele é uma ferramenta que se demonstrou muito eficiente para resolver a questão habitacional no Brasil. Mas, ainda assim, ele tem algumas imperfeições. E quem destaca essa imperfeição foi a professora da USP, professora de urbanismo da Universidade de São Paulo, que ela fez uma tese de doutorado, e ela identificou um problema no Minha Casa Minha Vida, que é com relação à localização desses conjuntos habitacionais, né? Porque deixou sob a responsabilidade das empreiteiras, das incorporadoras, né? das empresas contratadas para fazer os conjuntos, a aquisição dos lotes onde iam ser instalados esses conjuntos. E, logicamente, o empresário ele quer o máximo lucro com o menor investimento possível, né? Exato. Então, adquiriu terrenos muito longe dos centros urbanos. E aí, uma consequência direta disso, o que foi? Você acabou obrigando o poder público, não só o governo federal, mas também os governos estadual e municipal, a implementarem serviços públicos. Escola, posto de saúde, linhas de transporte coletivo, segurança pública, saneamento básico, iluminação pública e assim por diante. Sem falar do custo para as famílias, que a partir do momento que elas são retiradas dos núcleos, onde elas têm uma ligação afetiva, uma ligação até mesmo econômica, elas são transferidas para um núcleo muito longínquo, você acaba oferecendo um outro custo para essas famílias, né? Então, os próximos conjuntos habitacionais, eles devem, sim, cogitar a implementação nos centros urbanos, na área central de Santos, em outras localidades aqui da nossa Baixada Santista, para facilitar ainda mais a vida das pessoas que vão ser beneficiadas e também reduzir os custos para o poder público. Esse tema, Emílio, você que é advogado, é um advogado estudioso, a gente percebe que aqui na nossa região nós temos muitos imóveis tombados, né? E muita gente confunde. O tombado é o tombado de não caiu, é o tombado de não poder mexer, principalmente em várias áreas da sua fachada. A gente tem até um exemplo aqui na Conselho Neves, uma casa quase ao lado ali do antigo Detran, que tem até o seu morador uma placa dizendo que ele não pode fazer nada, porque tombaram o imóvel sem perguntar para ele se ele queria que tombasse o imóvel. Então, quer dizer, ele perde valor de mercado, ele não pode atualizar, e nós temos aí essa questão. Eu me recordo, 2 dias antes da morte do ex-governador de Curitiba, lá no Paraná, Jaime Lerner, que o seu escritório de arquitetura havia desenvolvido um projeto para a palafita da cidade de Santos, que é a maior palafita do Brasil. Eu achei muito interessante e o Marco tocou numa questão. E aí vi vários personagens da nossa política comentando, uns criticando, outros elogiando. Vi também a própria OAB se manifestando, dizendo que justamente o que o Marco colocou. Quando você tira aquela comunidade de uma área que ela está acostumada, ela não tem uma condição boa e satisfatória, mas ela está lá
Quando você oferece para ela uma condição melhor, ela vai estar próxima da família, dos parentes, dos amigos, da escola que o filho estuda, muitas vezes até do próprio trabalho. Então, você cria um impacto menor, você até cria um impacto positivo. Quando você pega essa pessoa de uma região como essa, de repente você fala assim, nós fizemos um conjunto habitacional lá em Peruíbe, ou Itaém, você mandar para lá, você está tirando totalmente ela do métier dela, do habitat dela ali, né? Então, essa ocupação positiva, como o Jaime Ler, no seu escritório, havia contemplado, o Marco deve lembrar desse projeto, não sei se o doutor Emílio também viu, é uma reurbanização, né, praticamente em cima ali da água, mas com uma sustentabilidade, com a questão do saneamento básico. O importante é se manter. Então, você adequa isso que o Marco falou. Mas quando a gente fala, por exemplo, ocupar o centro, né, temos aí, né, o retrofit, que está sendo colocado para alguns prédios, mas eu entendo também que é importante levar os profissionais de volta para lá, com suas empresas, seus escritórios, o próprio comércio, senão quem que vai querer habitar o centro? Então, você tem um divisor de água. Você tem da comunidade mais que tem necessidades mais prementes, e você tem aquela área que você pode ocupar ou você deve ocupar para não matar o centro. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro, o centro de São Paulo, tive 2 semanas em São Paulo, o centro está horrível, assustador. Então, como é que se pode posicionar isso? Eu te faço a pergunta, doutor Emílio, você viveu agora um período no interior, o interior guarda características diferentes do litoral. Não que não tenha seus problemas, também os tem. Mas dá para assimilar, você conseguiu ganhar uma expertise a mais nisso, Emílio, porque o seu olhar de advogado, um olhar atento, percebendo, litoral tem a famosa praia, parece que tudo está resolvido com a praia, não é bem assim? Não é bem assim, né? A gente precisa olhar para o todo, né? O Centro de Santos já há bastante tempo está abandonado, né? Cada vez mais. Agora as obras do VLT, que em tese vêm para melhorar, acabaram por prejudicar bastante o movimento no centro. Exato. Muito, né? Porque as obras, além de tudo, estão atrasadas, muito atrasadas. E a gente vê lá as lojas fechando, o comércio todo fechado, muitos escritórios, você falou aí, empresas saíram do centro da cidade já há algum tempo, sem prazo para voltar, né? Porque não há incentivo. Houve aí um programa da prefeitura chamado Alegra Centro, e que parece que foi assim abandonado pela prefeitura, não tem incentivo. Você falou das moradias, tem os cortiços lá que poderiam ser transformados em moradia, são prédios antigos, com reformas, incentivos aí para a construção civil, não é? Que a gente não pode só investir também na construção de prédios de médio e alto padrão. É preciso também se preocupar um pouco com o social e até fazer uma cooptação do empresariado para que ele participe efetivamente, né, desse programa, com incentivos fiscais. Sim, sim. E, por outro lado, você falou da realocação das pessoas. Exato. Isso é uma situação complicada, né? Porque você realmente tira a pessoa da comunidade dela, próxima à família, do seu emprego. Você tem, às vezes, Santos é uma cidade que é bem povoada de centros de saúde e tudo mais. Você vai levar a pessoa, com o exemplo que você citou de Peruíbe, e tenho certeza que ela não vai ter o mesmo atendimento de saúde num local, né, afastado da cidade. Isso vai prejudicar escolas. O interior, o Emílio, a gente, inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui. Sabe quem está assistindo o programa? Mandou um abraço a você, mandou um abraço ao Marco, o doutor André Luiz Simões, está acompanhando a gente aqui na íntegra, parabenizando aqui, gosta muito do doutor Emílio, e acabou de citar isso, a gente vai colocar, inclusive, ele até também, gentileza, mandando, a gente já tinha recebido, mas mandamos aqui também, está nos mandando, fala do prefeito de Santos, falando sobre isso. Mas no interior, você olhou algo de diferente, Emílio, que pudesse nos mudar esse horizonte, ou as coisas estão da mesma forma, comunidades carentes? A gente percebe é que o município leva a infraestrutura, as cidades são obviamente menores, sim, mas leva a escolas, saúde, para próximo das comunidades mais afastadas. Perfeito. Para que elas então tenham UBSs em todos os bairros, né, das cidades, assim, normalmente, para que as pessoas possam ser atendidas. Escolas, né, importante, o Estado precisa estar presente, né? Não basta só dar moradia e depois deixar as pessoas lá à sua própria vontade. Isso, em algum momento, acaba até acontecendo uma reversão. Sim, sim. Né? E é importante a gente falar isso também.
Às 8 horas e 54 minutos, a gente vai ao nosso primeiro intervalo, tem muitos assuntos aqui. A Ruth Siqueira, inclusive, acabou de mandar uma pergunta aqui, eu perdi, viu, Ruth? Mas eu vou intervalo, eu acho aqui, que é para o doutor Emílio. Ela perguntou aqui, deu para ver por cima, em relação à revisão das aposentadorias, como é que está o caso no STF. Quando fala STF, aí meu cabelo fica até em pé. Com todo o respeito, né, da Tavênia, né, Vossas Excelências, mereço. Mas, doutor Emílio, eu vou pegar direitinho aqui, mas eu entendi mais ou menos isso, o doutor Emílio vai comentar, porque ela perguntou mais ou menos isso, doutor Emílio. A Ruth Siqueira, que ela da ponta da praia, se vale a pena ou é melhor esperar. Daqui a pouco o doutor Emílio responde. Nós temos a fala do prefeito Rogério Santos. Na volta do intervalo, a gente coloca a fala do prefeito também. O Marco vai comentar bastante, está atento aqui, com certeza, nas suas redes sociais, receber informações. Quero agradecer também ao xará aqui do Marco, que é o Marco Aurélio da Praia Grande, dizendo aqui em Praia Grande, Eduardo, o nosso ex-prefeito Alberto Mourão e a atual prefeita Raquel Kine não deixam que aconteçam invasões em áreas que não são determinadas para isso. Praia Grande poderia ser um exemplo. Eu não conheço bem Praia Grande nesse sentido, mas sei que essa informação, e é bom destacar, né, que Praia Grande realmente não deixa. O próprio deputado Alberto Mourão, ex-prefeito, comentou isso aqui. Mas às 8 horas e 55 minutos, nós vamos intervalo em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior. Há mais de 20 anos, você que quer importar ou exportar, entre em contato com a Imuniz. É muito fácil. 13 499-8686. E tem uma equipe de 70 profissionais para tratar de tudo isso, né? Tudo que você precisa para importar e exportar. E quem já mandou um bom dia, viu, Virgínia, para nós, foi o Marcos Muniz. Parabenizando que ele diz show de comunicação da Rádio Star News, do Ponto a Ponto, do qual ele faz parte, né? Nos parabenizando, inclusive, aí, por vários assuntos pertinentes da nossa região também. Também destacar Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias para o seu carro. Em 5 endereços, 4 da Baixada, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Mogi. Depois eu passo direitinho os endereços. Em G Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença, que apresenta para você os residenciais Mykonos e Ilha de Malta. O Mykonos na Ricardo Pinto 63 e o Ilha de Malta na Almirante Cochrane, ali quase na praia, né? Você tem grandes oportunidades da Engie Plus. Mykonos, Ilha de Malta. E você tem também o Piazza Torino da Engie Life, a caçulinha do grupo. Daqui a pouco os 3 empreendimentos na tela para você, onde você pode morar bem. 1, 2 dormitórios, 38, 56, 67 metros quadrados, direto com a construtora ou com a Caixa. Projeto aí muito bacana e ousado do Diogo Barroso, do Alexandre Suárez, onde você, a partir de 330 mil, um pouquinho mais, você consegue realizar o sonho da casa própria num ótimo bairro de Santos, ali ao lado da Avenida Afonso Pena. Também apoio comercial Rolo Hammer Martelinho de Ouro, há mais de 10 anos cuidando do seu carro. Comendador Martins 191, M Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando de tudo da sua empresa. Parte contábil, tributação, folha de pagamento, seu imposto, abrindo a sua empresa ou necessitando uma mudança até de KNAI, ela faz isso para você. Você vai ocupar sempre com a equipe lá da M Rocha Contabilidade. Acesse mrochacontabilidade.com.br ou ligue 3022-3942. Vamos ao intervalo. Na volta vamos colocar já de cara essa fala do prefeito Rogério Santos e vamos mergulhar nos assuntos aqui do secretário de governo Fábio Ferraz. Também vamos colocar essas falas aqui, né? E vamos falar a respeito também de um outro tema. A gente fala muito, Marco, doutor Emílio, que a reforma econômica ou reforma tributária é muito necessária, né? Já tivemos a questão do arcabouço, mas pressões vêm de todo lado, né? E em Brasília, o presidente Arthur Lira, que no domingo ele mandou assim um WhatsApp geral para todo mundo. Ele falou assim: Brasília existe. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. E segunda-feira eu quero todo mundo no Congresso, tá? Não tem feriado na segunda, feriado é só na quinta. Pagou geral. E ele esteve reunido aí com a equipe econômica do ministro Fernando Haddad. Simone Tebet também participou. E ele disse o seguinte: precisamos discutir muito, mas muito mesmo, a reforma administrativa. E essa reforma administrativa, segundo ele, se não acontecer, muito prejuízo o governo federal terá em relação ao orçamento, né? Sim. A gente fala que o orçamento do governo cada vez mais enxugado e mais apertado e o déficit público também crescente. Mas às 8 horas e 58 minutos nós vamos ao intervalo e voltamos já com os nossos convidados, com a sua participação. Manda um abraço para o Ricardo lá de Santa Catarina. Alô, Ricardo, eu me solidarizo com as suas palavras em relação, ele que está em Florianópolis, que também sofreu com a chuva. Não sei se você conhece o nosso querido Bento, que também mora em Florianópolis, mas ele mora de um lado da ilha, né, da ponte Hercílio Luz, você mora do outro lado. Ele falou que choveu demais, demais. E ele torce aí para que a chuva não se repita nessa terça-feira, que ontem foi triste. Ele falou que muita chuva enxurrada, e nós aqui não recebemos essa chuva. Esperemos que ela vá para o mar e não traga problemas.
Vamos lá, Virgínia, no intervalo, voltamos já com muito mais aqui do Ponto a Ponto, Rádio Star News, nessa terça-feira, dia da Amazônia, hein? Veja lá, em 5 de setembro, dia da Amazônia, preservação necessária, mas não só da Amazônia não, viu? De todas as... Quando a gente fala em costa da Mata Atlântica, é uma área que precisa de muita preservação. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h03, de volta aqui, você já viu a vinheta aí, né? O Ponto a Ponto, Rádio Star News, terça-feira, 9h03, né? E muito se comenta aqui, vamos pegar rapidamente só para destacar como causa confusão. Nós tivemos aí no final de semana o atropelamento do ator, né? O ator que já passou por Globo, Record, o Kaique Brito, e ele quase havia sido atingido momentos antes por um outro carro. Ele já havia feito a travessia da avenida, por volta de pouquinho antes das 5 horas da manhã. E ele quase havia sido atropelado, né? E ele estava acompanhado do ator Bruno de Luca.
que foi chamado a depor, né, a delegacia, sobre o atropellamento do ator. E algumas testemunhas, apareceram 2 testemunhas nos quiosques ali que ficam abertos, dizendo que o comportamento dele não era o mais normal, né? Que ele já havia corrido para lá, corrido para cá, atravessado 2 ou 3 vezes, né? E ali é madrugada, a iluminação tende a cair, porque apesar de você estar numa avenida frente à praia, mas o delegado lá, que está em cima do caso, está pedindo uma melhor apuração do caso, né? O ator que está no estado crítico, né, está internado, mas, segundo sabemos aí, ele quer ter uma ciência do que aconteceu, até porque o próprio motorista, e muita gente está culpando o motorista, o delegado disse, ele parou, ele prestou socorro, ele disse que o rapaz surgiu do nada e não mentiu. A imagem mostra isso, vocês devem ter visto. Simplesmente passa uma pessoa na frente do carro, é impossível de você desviar, brecar, não dá. E ele não se omitiu em momento algum. Ele que é um operador de aplicativo, agora eles querem checar todas as pontas aí para entender. Então, aqui em Santos, que também tem muita gente que durante a madrugada faz uso de quiosque, fica na praia, toma muito cuidado, né? Porque a gente costuma dizer que isso pode gerar alguns problemas. Outro fato a se destacar, que também está se comentando muito, né? O músico da banda O Traje Rigor, o Mingau, né? Ontem surgiram várias informações que ele não foi assaltado na sua pousada, ele estaria com um amigo, eles tinham ido a um posto, um caixa eletrônico tirar dinheiro, e depois entraram em uma região inóspita, numa região considerada difícil. A própria polícia diz que é uma região de tráfico de droga. Algumas pessoas estão acusando o músico, um amigo, de ter ido comprar, fazer consumo de droga. E o delegado está cuidando do caso, diz que ele vai verificar todas as questões, né? Mas muita gente já atacando. O quadro do músico é muito grave, ele está entubado, está sedado, um quadro de altíssima gravidez, porque ele ficou muitas horas sem receber uma atenção devida, porque Paraty, litoral do Rio de Janeiro, a gente faz aqui mensuração em relação ao nosso litoral norte, não tinha um neurocirurgião de plantão. E aí, aproveitar, mandar um abraço especial, tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez no Morumbi, o músico Roger, né, do Traje Rigor, que foi quem providenciou durante toda a madrugada um helicóptero que pudesse atender uma unidade UTI e remover o seu amigo aí, o Mingau. Então, não vamos fazer nas redes sociais, muita gente mandou aqui para o ponto a ponto, mas se ele estava comprando droga, azar dele. Não é por aí que a gente vai julgar a questão. Não é isso, doutor Emílio? Eu acho que o ser humano precisa entender um pouquinho mais, né? Primeiro vem o ser humano, depois vem as consequências do que o ser humano tem, e a apuração cabe à polícia, à justiça, não a esse jornalista. Gostaria da sua palavra como um defensor aí público, né? Uma pessoa que trabalha no direito. O brasileiro está muito assim, primeiro atira a questão do Kaique Brito. Se ele cometer um erro, vai ser apurado. Eu acho que a gente não pode culpabilizar ninguém antecipadamente e nem inocentar antecipadamente. Também não demonizar o motorista do aplicativo, que as cenas são muito claras, né? E ele não fugiu. O delegado falou que o primeiro fato que ajuda o motorista é não se ausentar daquele local. Ele parou, chamou socorro, ficou lá e não se omitiu. É verdade. As redes sociais hoje são o lugar onde existe o acusador e o julgador juntos. As pessoas já condenam as pessoas rapidamente por qualquer coisa que aconteça. Por exemplo, aí o músico, ele teria entrado no local. E daí? Ele levou um tiro. Né? O foco é outro, né? Ocorreu um crime, ele foi vítima, né, de um crime. E é por isso que, dessa forma, nós precisamos entender o que aconteceu, mas ele é a vítima, ele não é o criminoso. Alguém disparou uma arma de fogo e atingiu a cabeça dele. Ele está em estado gravíssimo, pelo que a gente sabe, né? E a mesma coisa do ator, o Kaique. Se ele teria atravessado antes, depois, as imagens são bastante estranhas mesmo, ele surge, né, do nada, atravessando, mas não quer dizer que o motorista tenha a culpa, ao contrário, pelo que eu já ouvi, você acabou de dizer, né? O motorista parou, não estava embriagado, parece que também não estava sob efeito de nenhuma substância tóxica. Ele nem se negou a fazer, né, os testes todos. E mais, eu ouvi o prefeito lá do Rio de Janeiro, o Paes, dizendo que está pensando em reduzir até a velocidade naquela avenida, ou seja, supõe-se que ele também estivesse dentro da velocidade regulamentar. Exato. Então, é preciso apurar, não tem atropelamento, não tem intenção. O motorista não fez aquilo lá, eu vou acertar
ou aquele rapaz. Não, poxa, não é assim. E nem podemos condenar o Kaique. É preciso apurar para ver o que aconteceu. A imagem onde o outro ator está lá, o amigo dele, Bruno de Luca, dentro de uma ilha de conveniência, alguma coisa assim. Exato. Ele põe as mãos na cabeça, né, desesperado. Sim. Então, ali aconteceu algum infortúnio. É isso. E o motorista parece que não tem culpa de nada. O motorista, pelas informações que chegam para a gente, na verdade, o motorista é mais uma vítima do episódio. Exato, né? exato. Porque era um motorista de aplicativo, estava trabalhando na madrugada para levar não estava o sustento. passeando, né? A passageira estava uma mulher com uma criança de cola, passageira. Praticando racha, nada assim. Nada O Dr. disso, Emílio né? abordou bem. Fizeram o exame de dosimetria alcoólica, Exato. ele Nada. não consumiu nada, quer dizer, mais uma. E vai ter uma consequência muito séria para ele, porque ele foi indiciado, né? Porque a lei diz isso, né? Que foi exato. indiciado. Evidentemente, a tendência é que a responsabilidade dele no episódio seja descartada, mas ainda assim vai ter uma dor de cabeça, dolo, vai ter que ir na polícia. Sem vai intenção de matar, mas ele vai responder vai um ter que processo responder. que atrapalha a vida da pessoa. Né? Responde por culpa, porque um veículo no trânsito é sempre de trás para quem é o pedestre, depois o ciclista, depois os veículos. Vem essa ordem, então você está movimentando um veículo que, se impactar no ser humano, vai prejudicar. Então, existe a culpa. Aí vai ser apurado se houve imprudência, negligência, imperícia. Não parece o caso. Parece que foi ali uma conjunção de fatores. O Claudionor Almeida, de Campinas, está acompanhando aqui. Ele já ouve a nossa rádio aí desde o início. Obrigado, Claudionor. Dá bom dia. Lamenta aí o incêndio na cidade de Santos, que a gente já vai ouvir o prefeito da cidade de Santos, Rogério Santos, mas ele fez uma consideração, parabenizo o doutor Emílio aqui pela fala, mas diz o seguinte, no caso do músico Mingau, ele diz assim, cá fosse qualquer cidadão que estivesse, por exemplo, chegando em Paraty, não conhecesse a cidade, entrasse de forma errada naquele local e levasse um tiro, estaria ele também indo fazer o consumo de drogas? Claro que não. E mais, nós sabemos que vários locais na nossa região aqui de Campinas, não sei a de vocês, mas temos áreas assim. Então não pode se culpabilizar o sujeito quando entra no local e é alvejado. O alvo aí não é onde ele estava naquele momento, é sim a situação que o envolveu. Ele parabeniza o programa por discutir esses temas. Ele fala, estamos com uma política de segurança pública no Brasil totalmente errada e equivocada. Precisamos rever. Nós falamos isso no programa ontem aqui, viu, que o deputado da Cunha preside uma comissão em Brasília, no Congresso, justamente para rever, né, várias questões de segurança no Brasil. Mas veja que o nosso aqui ouvinte, doutor Emílio Marco, ele posiciona bem. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês. Viajando, você entra em local errado, você nem conhece a região, e aí, pensou-se que poderia ser aquela caminhonete uma viatura da polícia. Ora, se a gente caminhar para esse lado, vai morrer mais pessoas, vão ser alvejadas mais pessoas, porque entrar. Eu me recordo uma vez no Rio de Janeiro, fui a trabalho, fazer um jogo do Santos contra o Fluminense, e qual foi a notícia que recebemos no telefone? Olha, pessoas de Santos acabaram de ser alvejadas e mortas em uma comunidade. Por quê? Porque se perderam. Você deve lembrar, né, Marcos? Lembro. Entraram com o farol. Exato, na comunidade. Na comunidade, foi confundido com a polícia, né? Exato. E nós, na época, eu me recordo, até hoje, mandar um abraço ao Paulo Roberto, que era o motorista da nossa viatura, né, do Sistema Globo de Rádio, CBN. Eu falei, linha amarela e vem vermelha, não me inventa nada. E, sempre em frente, né? Não para perguntar nada. Perdeu, a gente acha. Por quê? Já era uma recomendação da própria polícia do Rio de Janeiro. Não entre em vielas, não corte caminho, use as principais vias de acesso. No caso, para quem vai ao Maracanã, é a Avenida Brasil, linha amarela. Então, doutor Emílio, me parece que às vezes a sociedade foca num problema e não na realidade e no contexto geral, né? Exatamente, é isso que tem acontecido. Só buscam acusar buscar um culpado e geralmente erra na apresentação do tal culpado, né? Precisamos entender, o músico e o motorista, como falou o Marco, e o ator são vítimas e não culpados de nada. Eles não praticaram crimes, né? Então, a sociedade precisa rever esse posicionamento, a rede social parece o grande tribunal da sociedade. Eduardo, tem outra questão também, para muita gente, a primeira imagem que vem à cabeça quando fala de Paraty é aquela cidade histórica belíssima, um ponto turístico, né? Várias igrejas.
Mas, infelizmente, fora do centro histórico, existem núcleos de miséria muito grandes, Exato. onde a criminalidade impera, né? A gente sabe muito bem que onde o poder público ele se faz ausente, o poder paralelo se sobrepõe, né? Exato. Toma conta. E a criminalidade ali é muito acentuada. Inclusive, tem uma estatística, não vou saber de cabeça, mas um dos maiores índices de homicídios do estado do Rio de Janeiro é justamente aí nessa região de Paraty. Né? As pessoas não têm essa ideia, né? Superando até muitos municípios da Baixa da Fluminense. Sim, e muitas vezes as pessoas procuram aquele reduto lá, aquela área para passar um final de semana ou férias, mal sabem disso e são índices que acabam preocupando todos nós, né? E nos deixam com bastante curiosos também, né? Mas vale lembrar, eu não vou lembrar agora, me deu aquele espasmo de memória, mas temos que tomar muito cuidado daquilo que aconteceu com uma escola em São Paulo, que acabou-se com uma escola, acabou-se com a família. Você lembra desse caso da escola? Escola de base. Escola de base, pronto, tá aí, o Emílio lembrou. Hoje tem até o jornalista que foi responsável pela matéria, se culpa, né, da TV Globo, o Valmir Salaro, que ele disse, se pudesse voltar atrás, teria voltado. Porque o estrago feito para aquela família, e que se apurou que, na verdade, não tinha culpa alguma, então é muito cuidado na hora de culpar. Por isso se contrata, né, doutor Emílio, um bom advogado. Exato. O bom advogado abre um bom processo, a justiça, quando com celeridade, mas com responsabilidade, apura os fatos. Porque tem aquela história que o brasileiro adora muito, né? Tem 3 verdades, a sua, a minha e a verdade verdadeira. Eu não gosto muito desse ditado popular, não. A verdade verdadeira tem que ser para todos nós. Isso. É isso, não é, doutor? A lei é uma só, ela serve para a interpretação do judiciário, do juiz, né? Mas a lei é uma só, não existe verdades, né? Assim, dessa verdade forma. Tem que ser uma só. Exato, não é o que eu penso, você pensa, e depois nós vamos chegar no meio termo e tal. Não é assim que funciona, né? Vou ficar com a minha verdade, que é melhor que a sua. Né? Não, isso não funciona assim no mundo jurídico. A nossa lei não pode balizar qualquer tipo de ação e processo pensando dessa forma. Não. As redes sociais elas vão para outro lado, né? Nós, o jornalismo, sofremos muito. Virgínia, vamos ouvir então a fala, né? Queria mandar mais uma vez um abraço para o doutor André Luiz e também mandar um abraço para o Armando Ribeiro da Bom Dia aqui, ele e o Otávio em Cubatão, dizendo o seguinte: Eduardo, estamos com medo aí dessa situação toda que estamos enfrentando na Baixada Santista. Aqui de Cubatão deu para observar bastante, né, o incêndio. Eu achei que fosse até de uma maior proporção, e olha que já foi grande. Mas vivemos assim. Fico só me perguntando se um dia tivermos um incêndio, por exemplo, do lado de cá, né, na nossa área petroquímica ou mesmo na Ilha Barnabé. Vamos correr para onde? Essa pergunta eu não sei responder. A gente já teve um indício alguns anos atrás, um incêndio naqueles tambores ali, né, na entrada de Santos. Ficamos ali 8 dias, né, com aquela queima e percebemos que tivemos uma grande dificuldade. Olha, Otávio, o pessoal em Cubatão, rezemos porque a gente sempre sabe que existem ações aí de segurança, mas não são as melhores em todo o tempo. Virgínia, vamos ouvir a fala do prefeito Rogério Santos falando então desse lamentável acontecimento aí na noite de madrugada aqui em Santos, um incêndio que acabou queimando mais de 100 moradias. Infelizmente, um incêndio que começou na noite de segunda-feira destruiu mais de 100 moradias aqui no dique da Vila Gilda, caminho São José. As equipes do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil ainda atuando para apagar os focos de incêndio. As pessoas estão sendo atendidas aqui na escola Pedro Crescente e terão alojamento no ginásio esportivo Dali Coutinho. O que eu venho pedir para vocês é apoio no sentido de doação de roupas, água, material de higiene, lá no Fundo Social de Solidariedade de Santos, na Avenida Conselheiro Neves. Eu peço o apoio de todos nesse momento de solidariedade. Está aí a fala do prefeito Rogério Santos. Para nós aqui ficou baixo. Eu vou tentar aqui, Virgínia, até mais uma vez reproduzir aqui para que eu possa entender essa fala do prefeito Rogério Santos. Vamos ver se a gente consegue. Infelizmente, o incêndio que começou na noite de segunda-feira destruiu mais de 100 moradias aqui no dique da Vila Gilda, caminho São José. As equipes do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil ainda atuando para apagar os focos de incêndio.
As pessoas estão sendo atendidas aqui na Escola Pedro Crescente e terão alojamento no ginásio esportivo Dali Coutinho. O que eu venho pedir para vocês é apoio no sentido de doação de roupas, água, material de higiene, lá no Fundo Social de Solidariedade de Santos, na Avenida Conselheiro Neves. Eu peço o apoio de todos nesse momento de solidariedade. Tá aí, fala do prefeito, o Marco, importante, né? A manifestação do prefeito do município era sempre importante e, como ele mesmo disse, a solidariedade necessária. É claro que o poder público vai fazer os seus esforços aí para tentar atender, mas a população é sempre generosa e recompor as ações nesse momento são importantes para todos nós, né? Eduardo, uma informação que acaba de chegar para a gente aqui também. Diga. O prefeito vai fazer uma reunião agora, às 10 horas, no Centro de Controle Operacional, que fica no Paço Municipal. Pois não. Vai fazer uma reunião com vários setores da prefeitura, buscando atendimento emergencial das cerca de 100 famílias vítimas do incêndio do Caminho São José. Então, quer dizer, realmente é uma situação que exige uma resposta muito rápida e efetiva do poder público. Sim. E, evidentemente, a população, a comunidade tem que participar, tem que se solidarizar nesse momento crucial, né? As pessoas, além do abalo emocional, temos também questões mais práticas a serem resolvidas. As pessoas precisam de roupa, precisam de água, né? Muitas crianças precisam de fralda para fazer a troca e assim por diante. Então, nesse momento, a solidariedade, a doação, que deve ser encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade, é fundamental. E principalmente discutir onde essas pessoas, a partir de agora, vão ficar, né? Onde elas vão poder ser abrigadas, onde elas vão poder ter uma condição mínima aí, né, de convivência com a sua família. Muitas delas, muitas vezes, perdem seus próprios documentos, né, doutor Emílio, que dificultam ainda mais a situação, uma noite de terror, mas vamos esperar que isso possa acontecer o quanto antes, né? Quando a gente discute, por exemplo, administração pública, quando a gente discute questão financeira dos municípios, a gente está em meio a uma reforma tributária, uma reforma pesada, a gente percebe que as pessoas estão com dificuldades. Ontem eu dei aqui um parecer, uma matéria que foi publicada, o número de empresas no Brasil que estão fechando as suas portas, um número elevadíssimo, o que causa desemprego, causa para aquele cidadão que ele entra numa recessão financeira terrível, porque sem ganhos ele não consegue viver. O MEI tem crescido demais, mas o MEI não é contabilizado como uma empresa que está surgindo, e sim um sujeito que individualmente está produzindo e gerando alguma renda para ele. Aí a gente percebe, doutor Emílio, que muita coisa precisa acontecer no país. Estamos no primeiro de um novo governo, mas ontem ainda aconteceu uma reunião muito forte em Brasília, onde o ministro Haddad, com seus pares do ministério, né, alertando as condições financeiras, mas o Congresso Nacional, capitaneado, a gente sabe que o Arthur Lira tem lá uma visão de futuro, principalmente uma visão de futuro para ele, pessoal, e dizendo a reforma administrativa. Então, a gente tem tanta coisa para tratar no Brasil, questões sociais, questões econômicas. Nós vemos aí um varejo que está male, né, tropeçando, lojas e redes indo aí em recuperação econômica, muitas já faliram, a gente percebe. Economicamente, o Brasil vive um momento difícil, um momento estranho, e as pessoas não sabem muitas vezes como se posicionar, né? E ano que vem será um ano de eleições municipais. Então a população assim, mas peraí, entra nesse ano, ninguém faz nada, é só divulgação de candidato, só quem vai ser prefeito, vereador, e a gente... Doutor Emílio, fica muito difícil o Brasil reencontrar esse caminho, ou pensarmos num país que a gente, desde pequenininho, ouve que o Brasil é o país do futuro, e a gente não sai dessa emergência, né? Um país que está na emergência, e a gente vê outras nações, vamos pegar o exemplo, tudo bem, é menor, vamos traçar um paralelo com o que aconteceu com a Coreia do Sul, que na mesma época da emergência do Brasil também era considerado um país, uma nação em emergência, e a Coreia do Sul hoje está entre as maiores economias do mundo, tem lá um parque industrial extremamente forte, gera muito emprego, muita tecnologia. Aqui, se a gente for avaliar, alguém tem algum produto coreano na mão ou em casa, e a gente percebe isso. A gente precisa reencontrar a nossa própria política, precisa se redefinir, porque no momento que a gente está, e eu perguntava aqui ao deputado federal Alberto Mourão, o que era o Centrão, para quem estava lá em Brasília, como funcionava, ele nos explicando aqui no ar, no ponto a ponto, nos dá uma sensação de que realmente a gente não está indo todo mundo no mesmo sentido, né? O Marco vai para um lado, o doutor Emílio vai para o outro, eu vou para o outro, e quando a gente percebe, assim, nós estamos num país que cada um puxa para um lado.
Aí vem lá um governador e diz assim que tal região do país não pode pagar a conta da outra, a outra fala, é assim? Então vamos reunir todo mundo aqui, se ele for candidato, ninguém vota nele. Doutor Emílio, qual é a sua leitura em relação a isso? Você falou bem, aí nós somos desde sempre, né, o país do futuro, e um futuro que nunca chega, é longínquo, parece que daqui a milhares de anos esse futuro vai chegar e a gente fica se arrastando, às vezes até andando para trás, né, com essas brigas políticas desnecessárias, são várias pessoas puxando a corda para todos os lados, até que a corda se arrebente, e aí a população é a que mais sofre com essa indecisão total dos nossos políticos, que ao invés de visar o interesse público, visam seus próprios interesses na maioria das vezes, com raríssimas exceções. Então é preciso, sim, você mencionou aí o presidente da Câmara dos Deputados, que alguém coordene esse movimento, né? E para que a gente possa avançar e deixar de ser um país que vive em perspectiva, para fazer um país do presente. No futuro, quem sabe, será alguma coisa. A gente nunca avança. E se for buscar nas notícias 30 anos atrás, nós vamos ver que os problemas são sempre os mesmos. Sim. Nós estamos sempre falando na reforma tributária, na reforma administrativa, na reforma econômica. Veja aí o arcabouço, uma palavra feia, que eu não gosto dela, mas é a que tem. Sim. A cada governo entra o governo e surge uma nova, agora nós vamos mudar a meta, vamos trocar a meta. Tinha uma meta, agora é o arcabouço fiscal, e a gente acaba não sabendo exatamente o que isso significa, no que isso vai resultar de bom para que a gente seja, repito, um país do presente e não do futuro. E aí, o Marco, você que gosta muito de política, é um estudioso, a gente vê essa reunião acontecendo entre o ministro Haddad e a sua equipe com a liderança do Congresso, e ao mesmo tempo vem a seguinte informação: o orçamento para 2024, proposto aí pelo governo e enviado ao próprio Congresso nas mãos do Arthur Lira, esse orçamento corta verbas de ministérios comandados por MDB, União e PSD. O montante reservado para emendas parlamentares, inclusive, desagrada literalmente várias lideranças das mais variadas legendas. Então, o atual governo já começa a criar ali alguns problemas, que é o enfrentamento com essas frentes, né, Marco? Que a gente sabe que não são nada fáceis e fracas. Eu acho que com essa postura, na verdade, o governo federal ele busca marcar posição. Sim. Né? Marcar estabelecer uma margem para poder negociar a partir daí. Porque a gente sabe muito bem, não é segredo para ninguém, que esses políticos chamados, dos partidos chamados Centrão, eles estão muito mal acostumados. Né? Ficaram muito mal acostumados ao longo dos últimos 4 anos. Né? Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para as pessoas entenderem. Hein? O orçamento secreto definia a destinação de verbas para, por exemplo, a aquisição de kits de robótica para escolas que não tinham nem água nem teto. Então, a partir daí você vê como é que está sendo gasto, não é investimento, é um gasto do dinheiro público. Né? E o que a gente percebe agora é que o ministro Haddad ele busca inverter essa lógica, né? Então ele marca uma posição para poder até negociar. Evidentemente que o governo ele precisa de uma base de apoio no Congresso para conseguir aprovar os projetos que ele considera interessantes e fundamentais para o país. E essa negociação é legítima e é importante que aconteça, mas que aconteça em limites republicanos, não na base do toma lá da cá. Eu não vou chegar a colocar, seria acho que um pouco ousado da minha parte, mas a primeira crise do governo Lula estaria acontecendo, porque ontem também, não sei se você recebeu informação, eu gostaria de dar a fonte, viu? Ele falou, mas se der, você vai ter problema. O ministro Márcio França foi chamado pelo presidente Lula, mais ou menos assim, poxa, gosto tanto de você. Esse é um grande problema. Extremamente competente, bacana, mas não vai dar para manter você no Ministério de Portos e Aeroportos. Dá para você ir para o outro lado? E ontem o Centrão abiscoitou já o esporte. Só que aí foi colocado o nome do ministro Márcio França, aí é mais ou menos assim, quer ele para você? Não, para mim não. Não, fica com você também, não quero não. E o Márcio ficou uma vara. Diz que o ministro Márcio França não gostou do que fizeram, diz que não vai largar o ministério nesse momento, e me parece que o presidente Lula vai ter que usar, diríamos assim, doutor Emílio, Marco, aquela expertise política que ele tem, aquela
diria que aquele discurso que ele consegue, para tentar convencer o Márcio a ir para um outro ministério, porque se você não der o Ministério de Portos e Aeroportos para o Centrão, eu acho que algumas contas que o governo está fazendo não vão se fechar. Mas, na verdade, essa é a grande questão dessa dita reforma ministerial, porque ela não significa necessariamente a conquista de apoio político no Congresso Nacional. Não, pelo contrário. O presidente Lula pode oferecer esses ministérios republicanos ao PP, ou até ampliar a participação da União Brasil no governo, mas isso aí, a experiência demonstrou, não reverte em mais apoio no Congresso Nacional. Não. Então, o presidente Lula, ele percebe claramente isso daí. E se não fizer, a tendência, o risco, é que a situação piore ainda mais, Sim. que os votos que ele já conquistou ali, à base de muito sacrifício, ele pode perder esses votos, né? E, mais uma vez, né, a gente fica testemunhando esse verdadeiro balcão de negócios. Que a gente vê o Fufuca, a gente percebeu que o Fufuca é um especialista em tudo, né? Porque ele pode jogar, né? Ele pode atuar em qualquer pasta, né? Você sabe que Ciência e tecnologia. certificados, né? Pois é, né? O Fufuca, né? Então a gente percebe aí o nível que se dá a negociação Você imaginou partidária, o né? Dr. Emílio, isso lá nos Estados Unidos, no mercado europeu, um tal de Fufuca, aí eles vão lá usar o Google Tradutor. Que vem a ser Fufuca? Fufuca. Será que é de fofoqueiro ou alguma coisa Aí desse sendo sentido? cogitado para uma pasta, por exemplo, ciência e tecnologia, ou senão desenvolvimento econômico. São cargos de extrema responsabilidade que exigem uma qualidade, né? Então. E assim, aí ao mesmo tempo a gente percebe com essa briga também de entendimentos e vaidades que muitos acabam tendo, né? E elas vão se convergindo e vão chegando lá. A gente percebe, por exemplo, que o panorama que acontece, né, para o sentido da política, vamos lá, pegar o estado de São Paulo. O Tarcísio de Freitas está literalmente rebolando para tentar errar o menos possível e não tem sido muito feliz. Às vezes em desacordo com o que muita gente diz, que parte da LESP já não está nem mais ouvindo o que o governador fala. Chega alguma coisa que o governador já é reprovado de cara. Não aprova, passa para frente, vamos para a próxima. E o governador percebeu, e ele deu uma chegada próxima ali ao Kassab. O Kassab deve ter dito para ele, vai por mim. Ou faz assim, ou não vai ter vida longa em relação a isso. E a gente sabe que o Estado de São Paulo, por ser a máquina motriz do país financeiramente, também tem lá os seus problemas. A gente já está aí percebendo que, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está mais preocupado com a reeleição dele que resolver os problemas da capital. Tem comentado muito isso, que é apoio de todo mundo. A gente percebe que na nossa região da Baixada Santista está acontecendo. A gente vê aqui um claro movimento, né, Marco, doutor Emílio, em prol da eleição municipal para o ano que vem. E a gente vê, por exemplo, uma cidade como São Vicente decretando uma calamidade financeira no município, e aí me causa, por exemplo, uma alegria, por um lado, né? Mas ouvir Vilmar e o doutor Emílio. Praia Grande sanciona a lei que garante 65,7 milhões de reais em investimentos. A verba deverá ser utilizada em diversas áreas do município. Esse valor é referente a um superávit financeiro e excesso de arrecadação, não estou falando errado, em 2022. E aí eu fui pesquisar as áreas que a Prefeitura de Praia Grande vai utilizar esse recurso. Saúde, transporte, cultura, turismo, esporte, lazer, assistência social, educação e serviços urbanos. Doutor Emílio, o governo está faltando um caixa para todo lado. A dívida pública parece um foguete da NASA, não para de subir, não para de crescer. O Lira falou, vamos rever a questão administrativa, vamos fazer uma reforma para segurar o negócio aí que não vai ficar fácil. Falta um recurso. A reforma tributária, aquela história que a Simone Tebet falou, a gente segura aqui o déficit zero e o futuro a Deus pertence. Quando ela falou futuro a Deus pertence, eu falei, pronto. Se ela está pensando assim, quiçá nós aqui. Aí o município como Praia Grande fala, não, eu tive superávit. Eu tenho dinheiro que sobrou do outro ano, né? Não mostra que uns são mais bem colocados, têm uma responsabilidade maior, gerem melhor os seus recursos do que outros? Parece sim, a gente tem até que parabenizar aí o município de Praia Grande, né? Porque a gente sempre ouve aí dos prefeitos que a conta nunca fecha. Exato. Que o comprometimento é Pires sempre... na mão,
Isso, pires na mão, que não tem verbas, que a receita gerada pelo município é pequena, e como a gente vive num país onde as receitas são compartilhadas, né, a União arrecada a maioria dos recursos por meio de tributos, e depois ela distribui. A mesma coisa o Estado distribui, e os municípios são o final. O município tem o ISS e o IPTU, mais nada. Se as pessoas, com essa recessão, com tudo mais, né, a pandemia também prejudicou bastante, então a arrecadação caiu, nós sabemos, quase 3 anos aí de pandemia. Então, Praia Grande parece ser assim um oásis, né, na administração pública, sim. Né, para ter esse superávit. Você citou aí São Vicente, né, uma cidade que até pouco tempo o prefeito, né, disse que as contas estão prejudicadas, né? Então é preciso ver o que está de bom lá e o que possa estar errado ou ruim aqui. O que a gente sabe é que Praia Grande é o município aqui da região que mais cresce, né? Já há bastante tempo aqui na Baixada Santista. Muitas pessoas foram morar lá, sim, inclusive, né? Buscando uma vida melhor e até um custo de vida menor. Então talvez seja isso a receita, né? Esse desenvolvimento, uma gestão responsável, porque o gestor público ele tem a obrigação de gerar, inclusive, superávit na sua arrecadação. Agora precisa que os outros acompanhem isso. Em Praia Grande, né, Marco? Tem até a prefeita Recalquini, que é uma funcionária de carreira, mais de 30 anos lá, conhece muito bem, é uma técnica em relação a isso. Tem divulgado que realmente Praia Grande, por exemplo, com relação à arrecadação do IPTU, não tem um grande percentual, né, de pessoas que não estão pagando, que na inadimplência, pelo contrário, né? Ao passo que Praia Grande tem essa situação, São Vicente com essa calamidade financeira que o município declarou, é uma dificuldade extrema. A gente percebe que, por exemplo, nossa região aqui, quando a gente fala em investimentos, nós temos Santos com uma perspectiva de arrecadação por ano que vem, né? Segundo o próprio secretário Daniel Carlos esteve conosco na semana passada, a previsão de orçamento um pouco mais de 5 bilhões, mas aí ele tem a preocupação com relação à reforma tributária, sim, que, segundo ele, vai decretar uma perda considerável para municípios, né? E municípios que, por exemplo, viviam muito daquela arrecadação, daqueles repasses que os recolhimentos, os impostos, os tributos devolvem para o município. E isso acontecendo, vão ter dificuldade. E aí, inclusive, existe uma frente lá que eu observava em Brasília, né, que vira e mexe aparece querendo criar novos municípios. Para quê? E aí você veja que aqui na região nós temos, por exemplo, algumas câmaras municipais que vão ter ampliação no número de cadeiras, caso de Guarujá, para Praia Grande. Então, são contas que não fecham, né, Marco? E a gente fica preocupado, por exemplo, né, a gente percebe, mandou um abraço para o doutor Ailton Cláudio Ribeiro, né, ele que é consultor tributário, auditor fiscal da Receita, agora aposentado, também agora advogado, viu, doutor Emílio? Ele está na Europa, né, foi lá resolver assuntos de família, né? Ele dizia que quando você lê jornais lá, quando falam do Brasil, ele não consegue entender o que acontece no Brasil, né? Porque não é possível, né? Ainda, com tanta coisa, ainda dizem assim, chega no começo do ano, tem uma festa lá que eles chamam de carnaval, quer dizer, eles comemoram o quê? Né? Que ninguém entende, mas a gente aqui entende, né? E é bastante complicado. A gente vai ao nosso intervalo, o Marco vai comentar esse assunto também, eu não deixei aqui, eu parei até com os nossos ouvintes aqui, eu vou falar, mas vamos fazer o seguinte, para a Ruth não ficar brava, a Ruth Siqueira que mandou a pergunta, doutor Emílio, ela perguntou da revisão, nós tivemos aí o STF mandando parar, né? Não vai ter revisão nenhuma agora, os próximos 3 meses apenas de observância, estudo, leitura, e muita gente entrou com ali uma revisão da aposentadoria, contratou um bom advogado, e tem gente ligando para o advogado, xingando o advogado, e na verdade não é o advogado, na verdade é uma medida do STF. Então, a dona Ruth aqui, ela pediu, né, a Ruth Siqueira, para explicar o que está acontecendo, para que outras pessoas que, até da família dela, falaram assim, vale ou não vale a pena entrar? A Ruth e ouvintes, essa é a ação do momento na área tributária, é na área previdenciária, a revisão da vida toda, e preciso entender, o STF foi provocado, e precisa se manifestar a respeito da questão, né? O INSS não concordou, já tinha sido decidido pelo STJ que a revisão da vida toda era legal, estava de acordo com as nossas leis. O INSS, como sempre faz, recorreu ao STF, que no primeiro momento decidiu
concordou com o que já tinha sido dito, a revisão da vida toda, além de ser legal, é constitucional, as pessoas têm o direito a revisar o seu benefício previdenciário. Acontece que, julgado que foi no início do ano, foi publicado o acordo, a decisão, o INSS novamente entrou com um recurso chamado aí embargos de declaração. Esse recurso fez com que, novamente, os ministros tenham que se manifestar. O relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, fez alguns ajustes no voto e esse recurso, por sua vez, ele interrompeu todo o procedimento. Então, as pessoas que já ingressaram com processos, os processos estão parados, todos eles aguardando a decisão final. Enquanto não for julgado esse recurso de embargos por todos os ministros e eles chegarem num acordo, porque algumas coisas estão sendo, do primeiro julgamento para o segundo, já se percebeu que a ministra Rosa Weber... O ministro Nunes Marques pediu vistas. Isso, pediu vistas, então ele tem agora um tempo que ele pode permanecer com esse processo. Então, isso causa, para todos os processos, eles ficam suspensos, nós chamamos de sobrestamento, eles não andam enquanto não houver uma decisão definitiva. Tá? Então, isso deve ainda demorar um pouco, as pessoas precisam ter paciência, tá? Aquelas que ingressaram com as ações e as que pretendem, procurem advogado para que veja se o caso delas, sejam orientados para ver se o caso dela se aplica, porque nem todo mundo tem direito. Exato. O STF já fixou que é no máximo até 10 anos para trás. Então, muita gente que pensa que tem direito, na verdade, isso já foi, já está. A dona certo. Ruth, que é aqui da Ponta da Praia, chegou a conseguir ler o finalzinho lá, começou. Se é verdade também que algumas pessoas que pediram, né, a revisão, ao invés de ter, isso não agora, ela cita há alguns meses atrás, ao invés de ter uma recomposição, quer dizer, um aumento da aposentadoria, tiveram uma redução. Isso é possível? É por isso que deve procurar um advogado, para que ele faça os cálculos, para verificar se há viabilidade econômica. Porque muitas vezes nós recebemos clientes, fazemos os cálculos e descobrimos que, na verdade, a pessoa pode ter, sim, uma redução, porque ela envolve um período anterior a 94. Pois não. Se a pessoa não teve, nesse período anterior, um rendimento mensal superior, na média, porque o que vai ser feito é recalcular todo o período que ela trabalhou. É aquele histórico Isso, de recolhimento. 100% de tudo. Então, se ela lá para trás ela teve um rendimento mensal inferior, vai causar uma diminuição. Tá? Então, o advogado vai dizer, olha, nós calculamos e o seu benefício, você não vai ter uma melhora no seu benefício mensal, vai ter uma piora. Então, essa ação não é viável. Então, é preciso procurar um profissional para que ele faça o cálculo antes de ingressar com a ação. É importante. Tem o Luiz Castro aqui também. Luiz, eu vou deixar para a volta do intervalo e o doutor Emílio responde em relação, ele cita o Luiz aqui, que é do Guarujá. Ele ali de Pitangueiras, ele cita aqui para a gente o seguinte, se o advogado, o doutor Emílio, poderia comentar, eu vou deixar a pergunta, o doutor Emílio já pensa aqui para ajudar o Luiz Castro, que eu anotei aqui. Luiz, como a pessoa deve fazer para poder garantir mais do que um salário mínimo, pois ela tem recolhimentos como empregado, né, como funcionário e como autônomo. E, segundo ele, há uma divergência em relação a informações. O próprio INSS não fornece informação. Ele diz que a soma, né, foi passado para ele que a soma dos últimos anos não se considera mais, né, dos últimos 5 anos. Ele quer saber se é verdade, como é que ele faz para somar e para ter aí uma noção de qual será o seu salário, né? E ele falou se o teto é de um pouco menos de R$8.000, me parece que é isso, é 7.600 e alguma coisa, né? O teto da Previdência hoje. Ô, Luiz, na volta o doutor Emílio responde. Eu também tenho a questão aqui com o Marco em relação à região aqui da Baixada, mas vamos ouvir, né, Virgínia? O secretário de Governo do município de Santos também, o secretário Fábio Ferraz, tem uma fala também importante para que a gente ouça aqui antes do nosso intervalo, às 9h42. Manda um abraço ao Rogério Perim, São Bernardo do Campo, está mandando um abraço aqui, preocupadíssimo com a região, ele que sonha futuramente vir morar em Santos, antes da aposentadoria. Também o Carlos Eduardo Seixas, bom dia para você, Carlão, obrigado aí pelas palavras, pela importância do programa, obrigado pelo que você está comentando aí. Palavra de ouvinte amigo não vale, né? Um abraço para você. Também a Sônia Guimarães diz o seguinte, passamos dificuldades nesse país aqui em todos os sentidos, né? Quando esperamos que os nossos governantes possam resolver, pelo contrário, mais impactos criam.
gostaria que vocês comentassem a respeito aí dessa divergência também dos partidos que querem um fundo eleitoral maior agora para eleições regionais. Eu já comentei isso aqui no programa, viu, Sônia? O governo, o presidente Lula está reservando 1 bilhão e os partidos, né, Marco? 1 bilhão é pouco, presidente. Eles querem uns 2,5 bilhões a 3 bilhões, Esse né? apetite é infinito. Né? Assim, 1 bilhão não está bom, né? A Sônia falou assim, até quando vamos aguentar isso? E se eu não estou equivocado, acho que o Brasil, desse modelo, deve ser o único no mundo que tem esse fundão partidário para eleição, não é isso, não? Esse financiamento público de campanha eleitoral é um fato inédito. Né? Ele ganhou força e se tornou realidade depois daqueles escândalos, né? Mensalão, Petrolão, né? Aquela promiscuidade entre empresas privadas e campanhas políticas. Né? Só que, pelo jeito, a emenda saiu pior que o soneto, né? Porque além do financiamento público de campanha, ainda temos um outro caso de caixa 2 aí, de financiamento debaixo dos panos, né? De dinheiro na cueca. E como assim é que o presidente diante, fala não nesse sentido? Como é que ele pode falar não para os partidos? Não vou dar. Fica muito delicado, Fica né? delicado, né? Ele deve falar mais ou menos assim, deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu fazer as contas aqui, deixa eu ligar para o Haddad. Quer dizer, é um negócio até que gera até, né, Emílio, revolta na população. Né? A Sônia está dizendo aqui, trabalhamos todos os dias, abrimos nosso comércio, né? Ela citou aqui até, pagam os tributos, tem dificuldades, e aí os nossos políticos arrumam dinheiro fácil, verba fácil, como ela mesmo fala, né? Ela é até atenta aqui, dizendo o seguinte, como é que um município sobra dinheiro e outro, né, como é o caso de São Vicente, não tem dinheiro nenhum, falta, e aí está enrolado, né? Inclusive, na semana passada, encerrou de forma até unilateral um contrato, e vai responder isso na justiça, né? É complicado, né, Emílio? Se encerrar contratos de forma unilateral, vai gerar, o contrato deve prever, né, a gente chama de cláusula penal, essas multas e tudo mais, vai causar prejuízo. Interromper um contrato do qual a empresa, ela acusa a empresa de não prestação de serviço, do qual ela não vinha pagando. Quer dizer, ela não remunerava a empresa e queria que a empresa atuasse. Está descumprindo 2 vezes o contrato, né? Então, é por isso que é bom estar atento aqui sempre com a sessão judicial. Virginia, vamos ouvir o secretário de Governo de Santos, Fábio Ferraz, e vamos ao nosso intervalo. Às 9h45, vai pular para 46 agora. Mandar um abraço também para o Luiz Plácido, lá em Coimbra. Bom dia. Não, boa tarde já, Luiz. Boa tarde para você. Enquanto você está, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta eu coloco. Eu vou dar um recado aqui importante da Prefeitura de Santos. Ontem, inclusive, estabeleceu-se uma polêmica, né? Eu recebi ali 3, 4 citações, as pessoas dizendo o seguinte, se tem respaldo jurídico. Uma boa. O doutor Emílio está aqui, pode nos ajudar. Vamos lá. Porque teve aquela polêmica com o padre Júlio Lancelotti, que a Prefeitura de Santos tem a campanha. Eu entendo que a campanha é a mais justa, que diz o seguinte, a Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda, da minha, do Marco, do doutor Emílio, de todos nós, para transformar vidas. O que é isso? Não dê dinheiro a moradores de rua. As pessoas em situação de rua devem receber, sim, se você quiser lá dar um prato de comida, algo para ela beber, uma roupa, tudo bem, mas não dê dinheiro. Por quê? Está mais do que comprovado que esse dinheiro vai parar no mundo das drogas. Não vai servir de ajuda para ela. Então, dessa forma, agentes da saúde poderão abordar pessoas em situação de rua, iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município de Santos oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia dessas pessoas de rua. Lembre-se, por trás de cada pessoa nesse estado, nessa situação, existe uma história. Com isso, a união do poder público e da população, todos nós podemos mudar esse fato, essa história, para uma história feliz. Ligue 153. São 300 locais de abrigo para que elas possam estar sendo abrigadas, roupa limpa, comida, retirar novamente os seus documentos. Se tiver lá o cão, o famoso pet do lado, pode levar. E é importante que as pessoas tenham ciência disso, né, Marco? Exatamente. Eduardo, se me permite, eu faço questão de comentar esse assunto, porque me parece que o padre Júlio Lancelotti... Pois eu quero comentar do doutor Emílio. A gente acompanha muito bem o trabalho muito sério, sim, muito humano que ele faz na capital paulista. E eu acho que o padre Júlio Lancelotti, ele foi levado a erro por conta nessa falsa polêmica, na verdade, né? Porque a informação que chegou a ele é de que a
a Prefeitura de Santos, o Poder Público, está tendo uma postura higienista, quando é muito pelo contrário, né? A gente que acompanha o trabalho, quando a gente fala aqui, não é elogiar o prefeito, mas elogiar a gestão e uma série de funcionários públicos de carreira, pessoas compromissadas, qualificadas para isso, né? Os agentes sociais, que eles fazem um trabalho muito intenso, muita persistência, muito sério, junto dessa população em situação de rua, né? Então, quando você faz esse tipo de crítica, meu ver, irresponsável, que leva o padre Júlio Lancelotti a emitir uma opinião equivocada, uma posição equivocada, você está, na verdade, criticando o trabalho desses funcionários públicos de carreira, não só a gestão municipal. E a gente sabe muito bem que essa questão dos moradores em situação de rua é uma situação extremamente complexa de se resolver, né? Infelizmente, uma parcela da nossa população quer soluções simples para problemas complexos. Exato. Na verdade, se quer sim, uma pequena parcela da população quer uma solução higienista, quer tirar as pessoas da sua frente ali, né? Que o seu passeio com o seu cãozinho matinal ele não seja atrapalhado, né? E assim por diante. E quando na prática, o que a gente precisa é resolver essa questão, que é muito mais uma questão social e de saúde pública do que uma questão de segurança, por exemplo, né? De segurança pública. Então, é importante que a Prefeitura faça essa campanha de conscientização, porque existe uma série de equipamentos públicos que fazem um atendimento adequado para a população, porque senão você apenas dá aquela esmola. Sem contar os infiltrados, né, Marcos? Pode até, no primeiro momento ali, Eduardo, a pessoa ficar mais aliviada do ponto de vista pessoal. Mas não vai resolver aquele problema que ela acha que está ajudando. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? E a gente sabe muito bem também que uma parcela significativa dessa população de rua, ela tem um problema muito sério com álcool e outras drogas. Então, quer dizer, é uma questão de saúde. Então, se você der dinheiro para essas pessoas, na verdade, você vai estar o quê? Estimulando o consumo de álcool e outras drogas, né? E você não vai estar resolvendo o problema. Então, é muito importante que as pessoas entendam o espírito dessa campanha, abrace e apoie. Você falou bem. Até eu conversei com algumas pessoas ligadas à Polícia Militar e também à Polícia Civil, que me deram um dado importante. Existem os infiltrados, existem pessoas do mundo do crime infiltrado aí e usam isso como um escudo, né? Para se esconderem aí e, consequentemente, isso vai atrapalhar, né? Ô, doutor Emílio, em relação a isso, o padre Júlio Lancelotti, que foi citado aqui, tem esse belo trabalho, e acho que o Marcos Santana foi perfeito nessa análise, foi levado ao erro, né? E quando ele diz, é algo inconstitucional, é algo desumano, né? Ninguém cortou nada das pessoas. Na verdade, onde é que a lei diz que eu sou obrigado a dar dinheiro para as pessoas na rua? Eu acho que não existe essa lei, né? Então, o padre que se revoltou, de certo modo, nós trouxemos aqui a Alda Cleis, trouxemos a vice-prefeita de Santos, elas não quiseram, elas nem querem fazer um embate com o padre, entende a posição dele, mas queriam que ele entendesse exatamente o que o Marco falou, qual é o trabalho feito pela cidade de Santos para evitar que isso aconteça. Mas não existe nenhuma contravenção do município em relação à Constituição, algo legal, né, doutor Emílio? Ao contrário, né? Ninguém é obrigado a fazer nada que a lei não determine. Então, eu estava lendo até aqui o nosso lema da nossa bandeira aqui de Santos, a pátria ensinei a caridade e a liberdade. Lembrei que aqui é chamada Terra da Caridade. É isso. Mas as pessoas não podem confundir, como bem pontuou o Marco, com esmola, né? Alimentar um sistema que na verdade, desumano, né? De alimentar o vício, alimentar as drogas, o consumo de drogas. Nós sabemos que muito dessa população de rua é viciada em drogas, é alcoólatra, né, por N motivos, que aí é uma coisa social, tá, que deve ser enfrentada. O padre Lancelotti é uma referência, é inegável isso no Brasil, né, talvez até no mundo, como nessa área. Talvez foi induzido a erro, provavelmente. É importante que a população entenda, dar dinheiro, dar esmola, não é produtivo, você não está ajudando essas pessoas, você está prejudicando essas pessoas, ao contrário. Então é importante acionar aí o telefone 153, não é isso? Exato. A prefeitura tem uma estrutura bem montada que funciona e é a única forma da população ajudar a população de rua fazendo com que o sistema do município atue.
dinheiro não é solução, ao contrário, vai prejudicar, porque essas pessoas acabam até negando o serviço social da prefeitura, porque elas estão sendo alimentadas ali por pessoas que acham que estão fazendo caridade. Exato. Para que você tenha uma ideia, antes da gente ouvir o secretário de governo, a Virgínia, que é na testemunha, o Marco, acho que eu já comentei isso, o Marco Santana acompanhou, não foi para fazer teste, nós vimos uma pessoa aqui ao lado, né, do estúdio aqui, já no início da madrugada, né, num dia frio, chuviscava, o sujeito enrolado em papéis, né? E aquilo é altamente ultrajante. E aí nós vamos tentar, né? E ligamos o 53. E a Virgínia fez a ligação e ela ouviu até a seguinte informação: ó, no momento nós não temos nenhuma vaga, lembra, Virgínia? Mas nós vamos buscar algum local de acolhimento para esta pessoa. Então, ela falou que nas próximas 2 horas eles iam tentar fazer isso. E me parece que fizeram, porque eu acabei levantando por volta de 3 da manhã e fui à janela olhar e realmente estava lá uma trouxinha de papel, amassaram, deixou ali do lado da árvore, e ele já não estava mais lá. Normalmente, quando esse andarilho, esse morador de rua, ele muda de lugar, ele migra, ele leva suas coisinhas. E ali não, estava ali papel, plástico que estava enrolado e deixaram. Quer dizer, houve esse acolhimento. E eu parabenizei até, porque, veja, Marco, não tinha uma vaga disponível naquele momento que nós pedimos. Então, você veja, e a gente está falando um número hoje de 300 vagas, né, em vários pontos da cidade para acolher. Então, é bem complicada essa situação e ela só tende a crescer. Quando a gente fala mais pessoas ocupando a rua. Virgínia, vamos ouvir a fala do secretário Fábio Ferraz e voltamos com a parte final do programa de hoje. E o Luiz Castro aqui vai ter a resposta aqui do aumento, né, como faz para ter 2 ou mais salários aqui, o doutor Emílio vai tentar ajudar, né? Uma das chances que eu dou para você, ô Luiz, com perdão da palavra, joga na Mega Sena. Vai te dar um monte de salário aqui, viu? Teve um felizardo aqui, acho que foi no Embarel, na Aparecida, em Santos, foi a Quina, né? Foi a Quina, ele ganhou a Quina aí sozinho. 63 mil reais, isso, não, né? Não vai pagar todas as contas dele, mas pelo menos vai dar uma ajudada, né? Perto agora do final do ano, Natal, compras da família, mas, diga lá, Virgínia. Ajuda muito. Ajuda, opa. Olha, o Connect Smart Cities é o principal evento de conexão entre as cidades inteligentes do Brasil. São diversos indicadores nas várias áreas de natureza pública que aferem, que mensuram o desempenho das cidades nas entregas dos serviços para a população. E Santos, nas últimas edições, vem tendo um nível de destaque bastante expressivo e agora em 23 confirma essa boa colocação. Somos a 8ª cidade mais inteligente do país, à frente de diversas capitais, o que, de certa forma, encoraja o nosso time a seguir caminhando e entregando bons serviços à população. E também, é claro, observamos o contingente de indicadores para melhorarmos naquelas ações que podemos e que os indicadores nos apontam oportunidades de melhor desempenho. E o evento Connect Smart City, ele promove essa possibilidade de discutirmos, de estarmos com agentes, com gestores públicos das várias localidades do país, possibilitando essa troca de experiências. Santos teve a oportunidade hoje de falar algumas das suas boas experiências para esses gestores e também absorver as boas práticas que já estão sendo executadas em outras localidades do nosso país. Santos seguirá com esse conceito de cidade inteligente, sempre com foco na qualidade de vida e na melhor entrega possível dos serviços públicos aos santistas. Tá aí a palavra do secretário de governo Fábio Ferraz. É importante, né, o Marco? Santos está entre as cidades, né, os 10 municípios, a 8ª cidade mais inteligente, ocupa isso, inclusive faz aí até coro, né, com o livro que até acho que eu passei mesmo para o secretário, mas quando estiver conosco vou passar o outro. São as cidades inteligentes, né, as cidades startups que estão crescendo o mundo afora, nós não podemos ficar fora disso. Sim, é mais um título que a cidade conquista. 2 semanas atrás, acho que semana passada, já havia sido anunciado um outro prêmio, Santos, no ranking das cidades, entre as 10 cidades mais competitivas do Brasil. Exato. Né? Por conta da oferta de serviços públicos, de infraestrutura, e principalmente em relação ao saneamento básico e limpeza urbana, um dos itens que foram determinantes. E é uma conquista de toda a cidade, né? A gente tem percebido aí o empenho da atual gestão de potencializar as capacidades da iniciativa privada, né? E também de qualificar cada vez mais o servidor público. E quem tem a ganhar com tudo isso é a cidade, é o cidadão, né? Então é muito importante para impulsionar ainda mais a economia da cidade,
principalmente com relação à economia inteligente, né, tecnologia da informação. Sim, né? sim. Estamos aí às portas da implantação plena da tecnologia 5G. Então, é uma oportunidade uma janela de oportunidade muito grande que se abre para a cidade tem que aproveitar isso na sua plenitude. Eu vou ao nosso último intervalo, só antes de passar mais uma informação, o doutor Emílio, na volta, na despedida, comenta aqui a pergunta do Luiz Castro, da Aparecida, mas nós vamos ter mais um feriado prolongado, né? Agora, dia quinta-feira, feriado nacional, dia 8, sexta-feira, feriado da Padroeira Nossa Senhora do Monte Serrate, inclusive eu estou convocando a torcida do Santos em peso para que suba a pé, comece a rezar bastante, porque acho que vai precisar. Inclusive, o presidente Adolfo Rueda tem sido aí alvo de muitas críticas, né, por conta da campanha do Santos. Se for por contratação, o Santos já contratou outro time, né? Mas isso não vai ser a solução dos problemas. Mas, olha que interessante, né? A Baixada Santista, o litoral paulista, recebeu aí, sempre recebe, e receberá no próximo feriadão, um grande fluxo de turistas. Paulistanos, numa pesquisa do Sebrae, 43% dos paulistanos dizem que o destino principal deles é o litoral. Eles adoram o litoral, gostam de vir aqui nas principais datas, finais de semana, férias, para o litoral. Né? Mas muitos deles apontam a questão da infraestrutura. Nem tanto para Santos, talvez nem tanto para Praia Grande, mas apontam aí o litoral com uma falta de infraestrutura e pedem também mais segurança. O Marco, na volta, vai me responder se pode ser um balizador para o próprio governo do Estado entender que a região metropolitana da Baixada Santista, que foi abandonada, né, por um bom tempo por alguns governantes, né, principalmente no último governo estadual, precisa dessa retomada de investimentos em várias áreas, né? Quando a gente fala em segurança pública, inclusive teve mudança ontem do comando da rota na capital, do policiamento da Cracolândia, nós precisamos de muita coisa, né? E aí a gente vai entender. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta a gente volta com essa parte final e as despedidas dos nossos convidados, e agradecendo também a Paulina que falou aqui, sumiu. Na volta eu pego aqui a fala da Paulina, na volta para as despedidas do programa. Eu volto já. Participações. Edninha Couto, bom dia, amigos. Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa. E o WhatsApp da rádio é 13, né, 998058709, repetindo, 13 998058709. Só mandar um abraço aqui, Virgínia, para o Ayrton Campos, que manda mensagem todo dia. A Isabelle Queiroz do Gonzaga, ela está pedindo para a Prefeitura de Santos fazer uma intervenção, como fez ali naquele bulevar ao lado das lojas americanas. Ela cita aqui, foi uma boa ideia que possa proliferar, né? O Antônio Gimenez, do Embaré, me pergunta todos os dias em relação aí à questão das obras que estão sendo feitas, vão acontecer em vários bairros, principalmente em Embaré Aparecida, de recuperação do asfalto. Tem uma pergunta que eu não consegui responder até agora, que é a Patrícia Guzmão do Estuário. Eu pedi para o vereador Sérgio Santana, ontem eu pedi para o vereador Paulo Miyashiro, em relação ao ML lá na Bernardo Brown, numa área residencial que está causando muita confusão, os moradores aí. Até já passei também, viu, Patrícia, para a assessoria do deputado Alberto Mourão, vamos passar para os outros deputados da região para que possam ajudar esse ML que vai acontecer. Só lembrando, é uma obra do governo do Estado, o ML não é da Prefeitura de Santos, é do Estado. Então, o pepino é maior. Não é isso, Marco? A impressão que me passa é que foi um local completamente inadequado para a atividade. Né? Eu acho que ninguém gostaria de morar ao lado do Instituto Médico Legal. Né? De jeito nenhum. E eu acho que é mais uma daquelas decisões tomadas por uma pessoa que está num ambiente de ar-condicionado, completamente alheio à realidade local, não sabe o que está fazendo. E detalhe, né, Marco? Eu fui pesquisar, tem gente que fala assim, não, o pessoal está reclamando, só vai cadáver para lá. Primeiro que só vai cadáver para lá. Não é bem assim. Eu acho que até os próprios funcionários não devem estar muito satisfeitos com o local ali. Estão cercando, nós tivemos informação, o imóvel em alguns pontos, onde você vai receber aqueles cadáveres que vão ser analisados, com placas de um material não tão adequado, né? São chapas finas, não há uma estrutura mais adequada, aquelas placas que são usadas aí para confecção de escritórios. E é o seguinte, toda a prova de crime vai para lá, toda a apreensão vai para lá. Vítima de acidente de trânsito. Vítima de acidente, tudo isso que gera possivelmente prova, né, doutor Emílio, ou para que seja feita uma análise, né, da própria justiça, vai para lá. Você imagina uma área residencial, isso é 24 horas, é dia e noite, durante todo o ano, né? Então, poderia ter sido pensado, e também me passar a minha informação, como eu não tenho informação precisa, né,
mas me passaram que até o próprio proprietário daquele imóvel não tem lá uma ficha tão adequada para o local, para essa locação. Então, ainda dá tempo do governo do Estado de São Paulo rever, né? E eu acho que tem outras áreas. Uma das áreas que foi passada por vários ouvintes, eu vou lembrar, foi o Manuel aí do Jabaquara, ele falou, pô, Edu, e tomar liberdade, ele falou assim, pô, o espaço que o Detran usava aqui no Jabaquara está vazio. Um local bastante adequado. Liberaram, eu sei que o pessoal em volta vai ficar bravo comigo, mas acho que ele é mais adequado. Tem menos residências, é uma área que inclusive tem distrito policial próximo, né? Então, tá aí o Manuel que havia mandado, né, essa indicação, e a gente está tentando aí junto a alguns artífices da política da região. Regina, vamos ao último intervalo, voltamos com a parte final do programa e as despedidas. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
Já voltamos aqui com o final do nosso programa, às 10 horas em ponto, né? Antes de a gente até retomar essa questão que eu deixei aqui para o Marcos Santana, né? Dessa popularidade da Baixada Santista do litoral para 43% dos paulistanos, e esse percentual até aumenta, segundo o levantamento do Sebrae, em várias ocasiões sazonais. Vamos pegar aqui, que é uma data que eu tenho uma paixão maravilhosa. Eu queria um acordo com a Ecovias, viu, Marco? Eu sempre peço aqui para a Ecovias ter um momento de complacência para me dar uma cabine do Sistema Anchieta Imigrantes, do pedágio, no dia 1º, da passagem, dia 30 dia 1º, só uma cabine. Eu fico lá o dia inteiro. É o pedágio mais rentável então, eu diria, acho que do planeta. Nessa pesquisa aponta que 83% dos paulistanos preferem o litoral, por conta da passagem do ano, né? Você imagina a arrecadação, né? Mas você vai comentar isso, Emílio, também, mas antes o Luiz Castro perguntou, Emílio, dá para ajudar o Luiz, que é da Aparecida? Acho que você vai ter que rezar para Nossa Senhora, da Aparecida para ajudar também. É claro que a gente tem um cálculo, brincadeiras à parte, aquilo que você tem lá, se você contribuiu para 1, você vai receber 1, se você contribuiu para 2 e assim sucessivamente. Mas não necessariamente a regra funciona o tempo todo assim. Não é isso, doutor Emílio? Me ajuda aí. Isso aí, tem um cálculo que é feito de acordo com, se a pessoa é seletista, por exemplo, né, é assalariado, se ele for contribuinte individual, autônomo, isso muda, né? Se for, e ele, acho que ele mencionou alguma coisa a respeito da renda mínima. Isso. Então, ninguém pode receber um benefício menor do que um salário mínimo vigente na época da concessão. Ele até citou, doutor Emílio, que ele era registrado numa empresa e também contribuía paralelamente caso como bastante autônomo. Normal hoje em dia, as pessoas deixaram de ser empregados, né, mudança da economia e tal, e passaram a ser contribuintes individuais, facultativos. Pois não. São autônomos. Também é um salário mínimo o valor. Ele pode escolher na contribuição qual o valor que ele quer receber. Então, tem que observar a tabela para que ele possa contribuir num percentual maior se ele quiser receber até o teto, que foi perguntado, 7.507 hoje. 7.507, e 49 centavos é o teto do INSS. Então, ele, como contribuinte individual, ele pode... o Marco já começou até a fazer conta. Travar lá num percentual que ele escolha, tá? Para que depois, ao final, ele vá receber, né? Porque quando a gente muda de regime, né, ou de empregado para empresário ou para contribuinte facultativo, e muda também o cálculo, mas nunca ninguém vai receber menos que um salário mínimo. É preciso que ele está com dúvida aí quanto aos cálculos dos últimos 5 anos, por exemplo. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas porque o cálculo ele abarca desde 94 para frente, 100% de todas as contribuições. Exato, já respondeu. A revisão da vida toda vem, a gente falou antes, para buscar antes de 94. Um bom advogado que está especializado na questão trabalhista pode ajudá-lo a tirar essas dúvidas? Trabalhista, previdenciário especialmente, que vai poder ajudá-lo e orientá-lo na melhor forma, até de fazer um planejamento, né, para a aposentadoria dele. Se ele for, parece que ele é contribuinte individual, então procure um advogado que vai orientar e fazer um cálculo estimado e para que ele possa ter uma aposentadoria da forma que ele possa contribuir, né? Porque, como eu falei, é possível o contribuinte individual escolher. A miúdo aqui, para entender o nosso ouvinte, para a gente caminhar para o final aqui. Por exemplo, se ela contribuir, se for um MEI, e ele vai pagar apenas por a contribuição de um MEI salário. sempre será um salário. Um salário. MEI não tem como se ele fugir quiser disso. receber mais, né, no caso, ele tem alguma forma de fazer, não sei se é o caso do Luiz, mas de outras pessoas, que vão ser muitas, se ele pode acrescentar algo, como, por exemplo, contribuir, acho que o MEI é 5%, se não estiver equivocado. Isso, mas sempre será um salário, a aposentadoria sempre será um salário mínimo. Nem ele avançando em contribuição não consegue? Não. Só o contribuinte individual que pode fazer essa escolha. Eu ia citar isso então. Então ele tem que migrar então para contribuinte individual. Mas aí precisa ver as contribuições, somente analisando o caso, porque ele já demonstra aí que foi empregado, contribuinte, a empresa recolhia para ele, então... Ele agora migrou para contribuinte, parece, individual, então é preciso verificar e analisar a situação concreta. Perfeito, está aí, uma análise completa, né?
daqui a pouco o doutor Emílio, inclusive. Doutor Emílio, vamos lá. Quem quiser, de repente, tirar alguma dúvida e encontrá-lo para tirar essas dúvidas, como é que faz para encontrar o doutor Emílio Puimi? Porque é muito importante. As pessoas às vezes falam assim, poxa, fui no meu contador. Não que o contador não faça, mas acho que um advogado previdenciário, totalmente voltado à questão trabalhista, vai te dar um esclarecimento mais claro, mais objetivo, e você vai ficar sem dúvidas e vai ter uma razão para entender que eu vou por aqui ou vou por ali. Eu, por exemplo, faço atendimento tanto virtual como no escritório. Então, a pessoa pode entrar em contato pelo telefone 13 99166 1083 e para que agende uma consulta, para que a gente possa verificar a situação concreta, saber qual é a necessidade da pessoa para tentar dar uma solução. Tá aí, uma boa postura aí em relação a isso. Marco, para a gente... Já vou marcar minha consulta. Eu já fiquei pensando aqui, negócio já é marcar um monte de consulta aqui com o doutor Emílio para tirar um monte de dúvida, porque dúvida é que não falta, né? E o Luiz Cássio aqui botou um monte de pulga com interrogação na minha cabeça. Estou aqui, tá queimando os neurônios aqui. Falei, peraí, né? Aí uma época eu trabalhava na empresa, a empresa contribuía e eu pagava também como autônomo. Então, soma-se as duas contribuições? Não soma? Pois esse outro problema que precisa ser analisado. Então, aí eu já estou pensando aqui. O Luiz já me ajudou aqui, viu, Luiz? Na reforma, por exemplo, antes da reforma, não. Agora sim, mas depende da situação. Quando você for se aposentar, entretanto, abre aspas, se estará valendo essa regra ou não? Antes da reforma de 2019, na emenda constitucional que foi feita em 2019, não podia acumular. Então, a maior contribuição e o resto é desconsiderado. Agora pode, mas depende do tipo de contribuinte. O Marco, que por quase 30 anos foi editor de um bom jornal aqui da nossa região, a gente imagina o seguinte, o negócio é trabalhar até os 95 anos. Por aí. Não tem jeito. É assim, meu nome é trabalho, meu apelido é hora extra. Logicamente, planejar a previdência pública, mas ainda assim fazer um planejamento financeiro particular aqui, de uma poupança, bolar um dinheirinho embaixo de uma aplicação financeira. Meu porquinho, minha vida, né? Porque além do teto, não importa quanto você contribuir, não vai passar. Não vai passar, é aquela história. Eu ganhava 25 mil de salário. Problema seu, né? Vai receber 7.507. Exato. Hoje. Doutor Emílio, repita, doutor Emílio. 7.507,49 centavos. Ainda tem os 49 centavos. Bom, depois dessa fica para outro dia comentar. A gente vai pegar aqui e vai fazer outro programa sobre isso. Mas, Marcos Santana, essa predileção dos paulistanos pelo litoral, mas muitos questionando a questão da infraestrutura. Sim. Não diretamente falando com a cidade de Santos, não falando diretamente, talvez, com Praia Grande, que está avançando muito, mas realmente, né, o Estado de São Paulo, o governo do Estado, nos últimos anos, deixou de lado. É uma prova em conteste de que a Baixada Santista ela demanda e merece investimentos do governo do Estado, porque as prefeituras elas não têm essa capacidade financeira de fazer os investimentos necessários. Não tem dúvida. Né? Então, o governo do Estado ele tem que, sim, participar. E não apenas com relação às verbas do famoso DAD, né? Que DAD é uma obrigação, né? Porque são recursos... Tem gente que brinca, que é verba do dado, né? O governo está dando. Mas são recursos que os municípios têm direito. Quer dizer, o que a gente está pleiteando é o a mais que isso, né? Lembrando que são regiões de distância balneária. Exatamente. Né? E investimentos na infraestrutura, ampliação do saneamento básico, a segurança pública, acho que é uma questão fundamental aqui para a nossa região. Exato. Que esse tipo de resposta que a Polícia Militar dá, só quando acontece, infelizmente, só acontece quando atinge diretamente um membro da sua corporação. A instituição. No caso foi um policial militar que foi assassinado, que a gente lamenta profundamente, que não Patrick pode Reis. acontecer, mas ainda assim, acho que a Polícia Militar e o Governo do Estado de São Paulo, ele tem que ser sensível à questão da segurança pública durante o ano inteiro, independentemente de acontecer um episódio que vai vitimar pessoalmente um membro da corporação. Exato, né? exato. É isso aí. Marco, uma honra sempre recebê-lo aqui. Prazer é sempre meu. Em breve eu estou ávido por ver o seu projeto, viu, doutor Emílio? Pensando já na aposentadoria, o Marco já está mudando a vida dele toda, né? Ele que trabalhou aí durante quase esses 30 anos à frente aí de um trabalho na editoria de um jornal, né? Quando a gente fala em Jornal da Orla, é uma referência também na região. Um abraço à equipe toda do Jornal da Orla.
E a competência do Marcos nunca foi colocada em dúvida, pelo contrário, e sim a sua excelência no seu trabalho. E nos honra muito com a presença aqui, quando pode, junto conosco aqui. Em breve o Marco terá um projeto também nas redes sociais, que a gente vai mostrar aqui. Quando tiver tudo pronto. Eduardo, eu que agradeço o convite mais uma vez. Sempre um prazer, um privilégio participar aqui do programa Ponto a Ponto. Já agende a consulta, viu? Sim, exatamente. E estou finalizando aí o meu projeto, aí, um canal no YouTube e o portal marcozero.blog.br. Vão ter muitas entrevistas, reportagens com pessoas e assuntos muito interessantes. Fica aqui o convite que em breve, aqui eu vou voltar aqui, Eduardo, para fazer o lançamento desse projeto, que eu estou muito entusiasmado com ele. É isso aí. Então é importante também, hoje conhecendo também o Marco, o doutor Emílio Puimi, advogado, né? Área específica de atuação do doutor Emílio, que não é pequena, né? Vamos lá, doutor Emílio. Direito previdenciário trabalhista e área do consumidor. Quer dizer, a área do consumidor que é bem grande, inclusive mandar um abraço para o Ronaldo Ferreira, que está devendo uma visita aqui, que eu queria... Tem muita gente perguntando, eu nem toco no assunto, porque eu não tenho parecer ainda. Dá 1, 2, 3, percam-se as milhas. Coitados. Das pessoas que... Vai ser difícil, né, doutor Emílio? Vai, porque eles entraram com pedido de recuperação judicial, que é o procedimento antes de uma decretação de falência, para tentar recuperar a empresa e pagar os credores, que parece são muitos. São quase 840 mil credores. 1000. Pois é. É gente pra caramba. E mais, vários hotéis aí alegaram que não recebiam, e principalmente o seguinte, eles acabaram jogando parte da responsabilidade por uma empresa aérea. Não sei se você viu isso, Marcos. É muita cara de pau também, né? Que você recebe recurso e você tem que administrar esse recurso da melhor maneira possível. Se o cliente me paga, eu tenho que utilizar esse recurso para a ponta final, que é o que ele está contratando. Não é isso, doutor? Não é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, né? São responsabilidades o fornecedor direto e todos que compõem a cadeia, entre eles, aí nesse caso, a empresa que intermedia aí a venda de passagens. Posso pedir a gentileza? Eu vou pedir para a Virgínia entrar em contato com o Ronaldo Ferreira, que o Ronaldo esteve conosco, depois teve uma reunião em São Paulo, os PROCONs do Estado de São Paulo inteirinho foram chamados, se reuniram para discutir essa questão, até porque depois do 2, 3 milhas tem o URB e, segundo informações, tem outros, né? Vem uma reação em cadeia negativa. Exatamente. O impressionante é que os sócios proprietários são bilionários, né? E assim como os donos das lojas americanas, que também fizeram um desfalque, uma fraude bilionária também, que eles chamaram de inconsistência contábil, mas na verdade foi fraude. Né? E, infelizmente, a justiça brasileira parece que não tem braços para alcançar esse tipo de gente. Esse é um tema que eu ia colocar hoje um pouco, mas eu vou, já que você citou, Miguel Gutierrez, não se perca pelo nome, ex-CEO de quem? Lojas Americanas. Disse à justiça que o Sicupira, um dos três, né? Beto Sicupira, tem lá João Paulo Lema, e tem mais um sócio, que eles todos sabiam da crise das Americanas, e ele disse o seguinte, né? Que culpa os acionistas, os três, que acabaram. Ele resolveu falar em depoimento que ele já havia avisado e disse que estava havendo uma fraude contábil e que teria que ser feito alguma coisa. E nada foi feito pelos três, né? Que é o Beto Sicupira, o Jorge Paulo Lema e o Teres. Isso. São três os donos mega milionários e que isso que aconteceu não era novidade. Ele avisou antecipadamente e ali foi feita uma fraude contábil, né? Na verdade, isso que aconteceu. Lamentar. E saiu agora a lista da revista Forbes, os três aí figuram entre os mais ricos do Brasil. Parabéns, né? Só vou dar a dica, não siga o mesmo caminho. São aí, né? Estão aí como grandes empresários, são donos de vários conglomerados, grandes né? Marcas, né? Marcas, eles adquiriram, né? Participam de todos eles. E essa história ela está mal contada ainda, por enquanto, né? Exato. Aguardar aí o processo de recuperação judicial para a gente conhecer essa coisa toda da fraude que muita coisa precisa ser escancarada, revelada. Virgínia, vamos embora? Vinheta no ar, encerramento. Um abraço, Marco, bom dia, doutor Emílio com a gente. E continue com a gente. Rádio Star News Santos. Baixe nosso aplicativo, se inscreva no nosso canal. Quase 4 mil inscritos já no canal, né? Convido a todos para se inscrever no canal Ponto a Ponto e ver novidades aí. Muito mais da Rádio Star News. Trabalho não falta, né?
E é assim, né? Eu não vou figurar com certeza nessa relação que o Marcos citou, nem ao lado do Sucupira, nem do Teles, não vou, fica tranquilo. Porque quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, já dizia. Algum pensador disse, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.